No início do século XX, a Disney era uma das melhores empresas para se trabalhar. Isto é, antes do sindicato fazer a empresa demitir quase metade dos seus funcionários. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Capivara Rapaz, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por mim, Quintessência. Em sua era de ouro, a Disney tinha um amplo quadro de funcionários altamente satisfeitos. Além de pagar bem os seus trabalhadores, o estúdio cultivava um ambiente de trabalho positivo e quase familiar. Era prática comum na Disney que 20% dos seus lucros fossem divididos em bônus para os empregados. Além disso, o estúdio contava com a sua própria escola de artes, com o objetivo de formar e qualificar os seus próprios animadores. As animações da Disney, além de bem-sucedidas com o público, eram o que as técnicas da época tinham de melhor a oferecer. Em 1937, foi lançado Branca de Neve e os Sete Anões. O sucesso foi tanto que a Disney começou a construção de um novo e maior estúdio em Burbank, na Califórnia. Contudo, a Segunda Guerra Mundial mudaria drasticamente a organização da empresa. Em 1940, foram lançados os filmes Pinóquio e Fantasia. O completo fracasso de bilheteria deixou a empresa com uma dívida de aproximadamente 4,5 milhões de dólares, o equivalente a quase 90 milhões de dólares atualmente. Sem lucros e com uma dívida gigantesca, a empresa teve que reduzir as benesses oferecidas aos seus funcionários. O acesso a restaurantes e ginásios, por exemplo, passou a ser exclusivo para roteiristas e animadores. Ainda assim, a Disney mantinha seu amplo quadro de funcionários e continuava sendo a empresa preferida dos profissionais do setor. Uma animação requer uma enorme tropa de profissionais: design de personagem, animação de cenário, colorização, produção e edição de áudio, etc. Enfim, a lista é enorme. Naturalmente, alguns profissionais serão mais importantes para a realização do filme do que outros, assim como alguns serão mais bem qualificados do que outros. Não existe nada de injusto ou antiético em pagar mais para eles do que para os outros. Jovens artistas podiam entrar na Disney realizando tarefas simples, de baixa exigência técnica ou artística, para crescer dentro da empresa. Em 1941, o Sindicato dos Cartunistas, o SCG, tinha conseguido fazer pressão em todos os estúdios, exceto a Disney, o único estúdio com profissionais ainda não sindicalizados. As demandas do sindicato eram as clássicas: maior pagamento, menos horas de trabalho e mais direitos. Inicialmente, Walt Disney se recusou a aceitar o acordo com o sindicato. Enquanto isso, mais e mais trabalhadores da Disney eram seduzidos pelas promessas sindicais. Dentre eles estava Arthur Babitsky, também conhecido como Art Babbitt, um importante animador e diretor de animação dos estúdios Disney, atuando em filmes como Branca de Neve e os Sete Anões, Pinóquio, Fantasia, Dumbo e vários outros. Em 1941, durante a produção do filme Dumbo, Walt Disney demitiu Babbitt por ter se tornado líder sindical junto com outros 23 cartunistas que se tornaram membros do SCG. No dia seguinte, começou a greve dos animadores da Disney, da qual cerca de metade dos animadores participaram. Agora, antes de prosseguirmos com os acontecimentos, valem alguns comentários a respeito do impacto dos sindicatos no mercado de trabalho. Se perguntarmos a um sindicalista qual é a função dos sindicatos, ele provavelmente dará uma resposta romântica, dizendo que sua função é garantir melhores condições de vida aos trabalhadores. Certamente, ele dirá que eles servem para proteger os trabalhadores da exploração capitalista. Contudo, é curioso notar que os efeitos reais das ações dos sindicatos são muito diferentes daqueles propagandeados por seus líderes e defensores. O que os sindicatos fazem na prática é proteger seus próprios líderes e, em segundo plano, fazer com que seus membros monopolizem o mercado de trabalho. Ou seja, os benefícios recebidos pelos trabalhadores membros dos sindicatos são garantidos às custas dos outros trabalhadores não sindicalizados.
Por exemplo, uma das reivindicações mais comuns feitas pelos sindicatos é a de que seus membros recebam um salário maior. Para uma análise mais cuidadosa das consequências dessa reivindicação, devemos reconhecer que a lei da oferta e demanda é inevitável. Ou seja, a única forma que um grupo de trabalhadores consegue aumentar seus salários é garantindo que existam menos vagas de emprego disponíveis. Não existem meios possíveis para que um sindicato cause tanto um aumento de salário quanto um aumento nas vagas de emprego. Novamente, não há como escapar da lei da oferta e da demanda. Ao aumentar o preço de alguma coisa, menos pessoas irão querer comprar. Faça os trabalhadores custarem mais caro e o número de vagas de trabalho irá diminuir. Ou seja, a única forma de fazer com que os trabalhadores membros de um sindicato ganhem um salário maior é fazer com que existam menos empregos. Isso significa que outras pessoas, perfeitamente competentes e capazes, encontram apenas portas fechadas em suas buscas por oportunidades profissionais. As consequências de um salário maior para trabalhadores sindicalizados são que os outros trabalhadores passam a ganhar menos ou a simplesmente não ter empregos. Outra consequência disso é que a distribuição de trabalho e a alocação de recursos se tornam menos eficientes, o que, por sua vez, gera um encarecimento da produção de todos os produtos do mercado. Ou seja, isso faz com que o padrão de vida de todas as pessoas diminua, pois todos os produtos se tornam mais caros, inclusive para os próprios trabalhadores sindicalizados. Aqui, os líderes sindicais poderão gritar que os trabalhadores não deveriam sofrer com esses efeitos. Dirão que isso só acontece porque os empresários são gananciosos e egoístas e não querem abrir mão do próprio lucro. Bem, de certa forma isso é verdade. Empresários geralmente tentam maximizar os próprios ganhos em busca do próprio bem-estar. Curiosamente, o mesmo pode ser dito sobre os seus empregados e todas as pessoas do mundo. Todos nós agimos de acordo com nossos próprios interesses, inclusive os líderes sindicais. O erro clássico aqui é confundir os interesses do sindicato com os interesses dos trabalhadores em geral. A relação entre empregador e empregado não passa de uma relação de compra e venda. O empregador é o comprador de mão de obra e o empregado é o vendedor. É verdade que vendedores e compradores de um serviço ou produto têm interesses distintos. O comprador quer comprar pelo menor preço possível, enquanto o vendedor quer vender pelo maior preço possível. Contudo, também é verdade que eles têm um ponto em comum. O vendedor quer vender e o comprador quer comprar. Ou seja, deixe que eles conversem e negociem e, eventualmente, eles entrarão em acordo quanto ao preço. A conclusão será uma troca voluntária e pacífica, em que ambas as partes estão de acordo com o resultado. Você pode não gostar do que eles fizeram, pode achar ter sido injusto para com uma das partes e poderia ter negociado de forma diferente, mas isso é uma avaliação pessoal sua e não existe nada que justifique uma intervenção violenta. Entretanto, um dos métodos usados pelos sindicatos para interferir nessa livre negociação é justamente a ameaça de violência contra empresários que pagam menos, ou até mesmo contra empregados que aceitam trabalhar menos do que o exigido pelo sindicato. Por esse motivo, as negociações com sindicatos foram historicamente associadas à violência. Uma outra forma de fazer a mesma coisa é fazer com que o Estado interfira nessas negociações. Assim, o Estado cria leis que estabelecem um salário mínimo, cria barreiras de entrada para novos profissionais, como a exigência de um diploma ou de uma licença emitida ou reconhecida pelo próprio Estado para que as pessoas possam trabalhar. Essas medidas garantem que o número de vagas de trabalho se mantenha baixo e faz com que as pessoas que já estão empregadas nessas áreas gozem de menos competição do que teriam normalmente. Nesse caso, os sindicatos e o Estado até conseguem melhorar a situação de um pequeno grupo de trabalhadores que passam a monopolizar a profissão. Eles limitam o número de trabalhadores que podem ser empregados em certo setor e aumentam o preço de contratação. Porém, note que ao fazerem isso, eles estão inevitavelmente prejudicando os outros trabalhadores. Estes serão impedidos de trabalhar em áreas dominadas por sindicatos e terão que encontrar outra profissão.
cresceram. Naturalmente, haverá aumento na oferta de mão de obra nessas outras áreas, o que gera ainda mais redução dos salários e compromete a alocação de recursos do mercado como um todo. A situação piora ainda mais se houver leis de salário mínimo, porque, se não for possível reduzir salários, os trabalhadores desalojados pelos sindicatos acabarão simplesmente desempregados. Com isso tudo em mente, podemos retomar o movimento sindical dos trabalhadores da Disney e entender melhor suas consequências. A greve se manteve com a ajuda de outros sindicatos da indústria do entretenimento. A Society of Motion Picture Film Editors, por exemplo, se recusava a fazer o processamento da colorização dos filmes da Disney. Em suas manifestações, a greve tinha elementos carnavalescos, alimentados pela criatividade artística de seus membros. Walt Disney, por sua vez, não deixou de fazer pública sua reprovação à influência comunista do sindicato em uma carta na revista Variety. Em paralelo a tudo isso, Walt Disney estava sendo escolhido como embaixador da política de boa vizinhança na América Latina. A função de Disney nessa política seria a de promover e facilitar o desenvolvimento das relações culturais entre os Estados Unidos e a América Latina, o que demandaria dele uma extensa viagem pelo continente. Sabendo que essas viagens aconteceriam, o agente de negócios do sindicato, chamado Bill Pomerantz, conseguiu o contato dos líderes sindicais em todas as cidades que seriam visitadas por Walt Disney e começou a organizar manifestações em cada uma delas. Em seguida, Pomerantz contatou o Departamento de Estado americano, alegando que Walt Disney não poderia cumprir sua função na política externa se não resolvesse um impasse com o sindicato. Como consequência, ele cedeu à pressão e assinou um acordo. Muitos dos trabalhadores que participaram da greve não tinham nenhuma experiência com movimentos sindicais e simplesmente não sabiam o que aconteceria em seguida. De certa forma, aconteceu o que o sindicato prometeu. Alguns jovens artistas tiveram seus salários dobrados, um limite de 40 horas de trabalho por semana foi estabelecido, assim como pensão e seguro-saúde. O acordo foi uma grande vitória do sindicato, mas como já dissemos antes, é um erro tomar os interesses do sindicato como interesses dos trabalhadores. No final de todo esse tumulto, a Disney teve que demitir quase metade de seus funcionários, que de 1.200 passaram a ser somente 694. Foram 506 profissionais demitidos devido às ações daqueles que supostamente os protegeriam. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!